tudo bem? Chegamos no último vídeo dessa lição. Foi uma lição... O primeiro vídeo foi bem longo, Gomennasai quanto a isso. Mas os outros vídeos, né? Até esse daqui não são vídeos muito longos. A gramática também não é uma gramática muito difícil de entender. Então eu espero ter sido uma lição que vocês tenham agregado mais ainda em vocês do que às vezes fica naquela, agregou mais, demorou muito, agregou mais, é muito difícil. Então eu espero que tenha sido uma lição fácil, mas que tomou um pouquinho de tempo ali no início. Outra coisa que eu quero dizer é que em relação ao Josu, Heta, Suki, Kirai, em relação também a essa aula de agora, que é sobre o doste e o kara, pra gente falar como motivo de alguma coisa, razão de alguma coisa. Tem aulas lá no YouTube, também no canal Nihongando com Nanda. Então você pode assistir essas aulas aqui, depois dá uma passadinha lá, que são outras situações. A estrutura gramatical é praticamente a mesma, só que você vai ter mais outras coisas para poder praticar, outros substantivos, outras formas. Então dá uma passadinha lá também para poder agregar mais nessa lição aqui, tá bom? Então vamos para a lição? Então vamos lá, explicando causa e motivo. Que agora eu vou colocar aqui a estrutura gramatical, colocar outras palavras para dizer causa e motivo. Mas vamos lá, a gente vai perguntar, né? Perguntar não, dizer o que acontece com a partícula kara depois, e aí depois o resultado daquilo. É difícil colocar em português isso daí. Às vezes alguns livros vêm causa, motivo, causa, kara, motivo. E eu pensei bastante, eu falei, eu vou colocar o que acontece e depois o resultado. Mas são duas coisas para dizer a mesma coisa, que eu acho que é mais fácil a gente ir direto para o exemplo de frase para vocês entenderem, né, o que acontece, causa, o motivo, resultado. Então vamos lá. Tenho essa frase aqui. 時間がありませんから新聞を読みません. Colocar aqui o hiragana e a gente fala de novo. 時間がありませんから新聞を読みません. Então vamos por partes. Então tenho duas sentenças, né? A gente para ali nos verbos. Então tem dois verbos. ありません, 読みません. Então para tudo aí. Tem dois verbos ali. Então vamos ver que cada uma dessas frases. Então, 時間がありません. A gente já falou, acho que essa mesma frase. Lá no 12.1. Então, 時間がありません. Não tenho tempo. E aí depois a segunda frase. 新聞を読みません. 新聞を読みません. Então, não leio jornal. Não leio jornal. Então, duas frases ali. E agora a gente vai juntar as duas e relacionar as duas entre uma e outra. Então, 時間がありませんから. Então, para aí. Esse kara, o que vem antes do kara, seria, no caso, a causa. O porquê. O que acontece para eu não conseguir fazer o que está vindo depois. Né? O que tem a causa para dar aquele motivo ali, para dar aquilo ali, aquele resultado. Então, por que eu não leio o jornal? Por que eu não leio o jornal? Shimbun o yomimasen. Por quê? Então, porque eu não tenho tempo. 時間がありませんから新聞を読みません. Então é isso. Você primeiro, né, diz o motivo, né, por que você não faz aquilo que está sendo falado depois do kara. Então, 時間がありませんから新聞を読みません. Vamos para o segundo exemplo aqui. 2番. ビールが好きじゃないですから飲みません. Então, de novo, são duas frases, né? Então, 好きじゃないです. 好きじゃないです é aquele substantivo verbo, né? O 好き, né, em português seria o gostar, mas em japonês 好き seria adjetivo. Então, 好きじゃないです estaria no lugar de um verbo, mas ele é adjetivo. Então, 好きじゃないです eu não gosto. Não gosto. O que não é gostado? Cerveja. Então, por isso que a gente coloca a partícula ga. ビールが好きじゃないですから. E a segunda sentença é somente 飲みません. Não bebo. Então, porque eu não gosto de cerveja, eu não bebo. Então, o que acontece para eu não fazer aquilo ali? O que acontece para eu fazer aquilo que está sendo falado depois do kara? Então, é justamente isso. Vou colocar aqui o hiragana e repetir mais uma vez. Então, ビールが好きじゃないですから飲みません. Então, porque eu não gosto de cerveja, eu não bebo. 次。料理を習いましたから料理が上手です.
De novo aqui com o hiragana. 料理を習いました。Então, 料理を習いました. Aquele verbo 習います no passado. Então, alguma coisa. Quem aprende, aprende alguma coisa. Que vai ser, então, 料理を習いました. Então, 料理é a culinária, né? Eu aprendi culinária. Por que eu aprendi culinária? 料理が上手です. Eu sou boa em culinária. Culinária é boa. É boa. Então é aquele ga que eu não consigo explicar em português, né? Alguma coisa gajoso, como eu falei, é mais fácil da gente decorar dessa forma. Então, 料理を習いましたから、料理が上手です. Então, porque eu aprendi culinária, eu cozinho bem. Mais ou menos assim que ficaria a tradução. Tsugi! A gente vai falar agora de yoji. Yojiがありますから、一緒に映画を見ません。Coloca aqui o hiragana. 用事がありますから、一緒に映画を見ません。Duas frases. 用事があります。Tenho compromisso. Tenho compromissos. 用事があります。Se quiser colocar, né? 用事がたくさんあります。Aquele fukushi, aquele advérbio aqui nesse lugar, depois do ga, entre o ga e o arimasu, sem problemas. 用事がありますから、porque eu tenho compromisso, 一緒に映画を見ません。Eu não assisto filme com você. 一緒に映画を見ません。次、o próximo. 今日は息子の誕生日ですから3時に帰ります。今日は息子の誕生日ですから3時に帰ります。Então, 息子の誕生日、a gente já viu, é o aniversário de quem? 誰の誕生日ですか? Então, 息子の誕生日です。Então, o aniversário do meu filho, aquela partícula no pra juntar, né? De quem que é o aniversário? É do meu filho. Então, 息子の誕生日。息子の誕生日。今日は, né? Hoje é aniversário do meu filho. Esse wa ali, ele tá reforçando, né? Que o aniversário do meu filho é hoje. Em se tratando de hoje, é aniversário do meu filho. Então, 今日は息子の誕生日ですから, porque hoje é aniversário do meu filho, 3時に帰ります. Vou embora às 3. 3時に帰ります. Agora aqui o hiragana e repetir mais uma vez. 今日は息子の誕生日ですから3時に帰ります. Segui, vamos ver agora a próxima estrutura gramatical. Agora a gente vai perguntar com doste. Doste e o que você quer saber. Porque o doste seria o porquê de pergunta. Por que você vai em tal lugar? Por que você não faz isso? Por que você não lê jornal? Por que você vai embora às 3? Então, esse doste seguido da pergunta do que você quer saber, né? Seguido da partícula K para a pergunta. Então, vamos lá. Aí, como é que a gente responde, né? O que acontece e juntamente com a partícula kara. E finaliza aí. Então, o kara, ele vai estar no final. Então, nem sempre o kara, ele vai estar no meio da sentença, falando o que acontece, kara, e depois o resultado daquilo. O kara, ele pode vir no final, somente explicando o motivo de alguma coisa. Por que você não toma café? Porque eu não gosto. Então, assim, seria mais ou menos isso, né? Em vez de falar, por que você não toma café? Eu não tomo café... Não, porque eu não tomo café... Porque eu não gosto de café, eu não tomo. Então, assim, não precisa estar no meio ali. O kara não precisa estar sempre no meio. Ele pode estar no final, como a gente vai ver nesses exemplos aqui agora. Então, どうしてカラオケに行きませんか? どうしてカラオケに行きませんか? Então, aqui o hiragana, 行きません. Então, por que você não vai no karaokê? どうしてカラオケに行きませんか? Então, de novo, o ni pode ser também a partícula e. どうしてカラオケへ行きませんか? Então, resposta. 歌が下手ですから. 歌が下手ですから. Lembra que o reta a gente pode usar tranquilamente para nossa pessoa. Então, porque eu sou muito ruim de canção. Porque eu não sei cantar. Porque eu sou, né, ruim naquilo. Eu não sou muito bom, né, eu sou ruim. Então, 歌が下手です. 歌が下手ですから. Esse kara no final é justamente どうして pergunta どうして resposta kara どうしてからどうしてから. Então どうしてカラオケに行きませんか? 歌が下手ですから.
Então, uta ga heta desu e o kara no final.次, o próximo exemplo aqui. どうしてデザートを食べませんか? どうしてデザートを食べませんか? Por que você não come a sobremesa? Por que você não come sobremesa? お腹がいっぱいですから。お腹がいっぱいですから。Porque eu estou de barriga cheia. Esse ippai serve tanto para barriga cheia quanto para alguma coisa cheia. Um saco cheio, uma bolsa cheia, um copo cheio. Então, significa cheio. Então, onaka ga ippai desu kara. Porque eu estou com a barriga cheia. Então, de novo, doste, porquê de pergunta, e kara, porquê de resposta. Então, onaka ga ippai desu kara. 次、どうしてテレビを見ませんか? どうしてテレビを見ませんか? Por que você não assiste televisão? Por que vocês não assistem televisão? Não tem esse gênero, grau no japonês, então pode ser tanto você quanto vocês. Por que sua família? No sentido, por que é sua família? どうしてテレビを見ませんか? E aí, então, 日本語があまりわかりませんから。日本語があまりわかりませんから。Então, 日本語があんまりseria aquele, porque eu não sei muito japonês. あまり e o verbo na negativa. 日本語があまりわかりませんから, porque eu não sei muito japonês. Mais um exemplo aqui. どうしてパーティーに行きませんか? どうしてパーティーに行きませんか? Por que você não vai na festa? Esse どうしてé o porquê de pergunta. E aí, então, 約束がありますから。約束がありますから。E aqui, então, o hiragana, 約束がありますから. Porque eu tenho compromisso, porque eu tenho uma promessa com outra pessoa, porque eu tenho uma promessa com outro, né, com outro lugar. Às vezes, então, 約束がありますから. Porque eu tenho, né, outro compromisso, outra promessa, como eu falei. Então, agora por último, どうして毎週ゴルフしますか? どうして毎週ゴルフしますか? Aqui é aquele que tem a partícula o, que pode omitir. どうして毎週ゴルフをしますか? Ou então, ゴルフしますか? Aqui o 毎週, tá? Aqui em hiragana. どうして毎週ゴルフをしますか? 好きですから。好きですから, porque eu gosto. Então, por que de pergunta どうして e por que de resposta no final 好きですから, porque eu gosto. Então, agora vamos ver o fukushu, revisando tudo isso que a gente falou. Então, o que acontece, o kara e o resultado daquilo. Então, primeiro, são duas frases que a gente junta com kara, sendo que as duas, um é o motivo e o outro é a causa. E então, a gente pode falar também do doste, se for fazer uma pergunta do porquê de alguma coisa. Doste, o que você quer saber, seguido da partícula ka, com a pergunta. E aí, para responder isso aí, é só você falar o que acontece e parar no kara. Porque o resultado, o motivo, é o que está querendo saber, que está querendo, né, tá na pergunta. Doste, alguma coisa. Ka, aí, por que tal coisa. Então, você não precisa repetir novamente ali o que foi falado na pergunta. Bom, gente, é isso, né? Daiju Nika owari desu. Acabou, owarimashita. Então agora eu vejo vocês na lição número 13. Como eu falei, dá uma passadinha lá no YouTube pra agregar mais um pouquinho, né? Tem essas aulas que eu citei ali pra poder aumentar mais ainda o vocabulário de vocês. Qualquer dúvida, espero vocês então no comentário. E até a próxima, então, lição número 13. Mata né!